Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 19. Eu quero, por mais uma vez, louvar a Deus, por Ele nos dar o privilégio de estarmos aqui em comunhão esta noite, de servirmos mais uma vez esta casa. É sempre bom quando o próprio Deus nos surpreende, modifica os nossos compromissos e marca os compromissos dele em nós. Deus abençoe a vida do pastor Marcos, da pastora Lisandra. É uma alegria poder servir sempre a esta casa. Capítulo 19 do Evangelho de Jesus, escrito por João, nós iremos ler a partir do versículo de número 23. Capítulo 19, versículo 23 do Evangelho escrito por João. Quem achou e pode, diga amém. Amém. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quem pode diz amém. O ministério de Jesus foi um ministério muito peculiar. Dentre tantos motivos, dentre tantas razões, algumas peculiaridades específicas do ministério de Cristo estão no tempo dele, porque o ministério de Jesus, em sentido de tempo, foi muito curto. Jesus, em nosso tempo, morreria como um iniciante, porque o seu ministério só teve 3 anos de exercício. Então Jesus teve um ministério muito curto. Mesmo sendo curto, foi um ministério muito intensivo ou intenso, como queiram. O ministério de Jesus foi um ministério extremamente trabalhoso, cansativo, exaustante ou exaustivo. Isso fica muito claro como algumas vezes a própria Bíblia vai fazer questão de mencionar que durante o seu ministério ele se cansa. O cansaço dele está quando ele senta no poço em Samaria, e a Bíblia deixa muito bem claro que ele senta por estar cansado. O cansaço dele se revela quando ele dorme mesmo o barco quase naufragando. Então Jesus se cansou por muitos tempos devido ao exercício do seu ministério. O ministério de Cristo, ele era um ministério extremamente produtivo. E essa produção essa produção trouxe a ele outras características.
Uma das características mais especiais do ministério de Cristo era a mensagem que ele carregava. A palavra do Senhor diz que ele se diferenciava dos demais porque a sua mensagem era carregada de autoridade, e aqueles que o ouviam ficavam pasmos com a autoridade que ele tinha. Jesus, eu costumo dizer, e eu acredito que você há de concordar comigo, Jesus foi o pregador profundo mais simples que essa terra já viu. Ele fazia questão de entrar na realidade do seu ouvinte e falar dentro de um campo que ficasse fácil para a sua compreensão. Se ele estivesse falando com um sábio, ele falava de forma sábia. Se ele estivesse falando com um leigo, ele falava de uma forma que o leigo compreendesse. E ele sempre se fez entendido. Então a sua mensagem era a sua característica. Outra característica do ministério de Cristo está nos sinais ou nos milagres. Praticamente todos os lugares que Jesus passou, ele fez questão de operar milagres. E os milagres evidenciavam, comprovavam, diagnosticavam que a mensagem que ele carregava era verdadeira. A ideia do milagre, eu sei que você sabe disso, mas se não sabe, passa a saber agora. Milagre nunca foi para quem já é crente. Milagre sempre foi para quem não é. E isso é bíblico. Porque o milagre serve para testificar uma fé que está nascendo. Isso fazia com que as pessoas lhe acompanhassem. Agora, imagina um ministério carregado de palavra, de sinais. Obviamente esse ministério será um ministério carregado de multidões. E essa era mais uma característica do ministério de Jesus. O ministério de Jesus era um ministério cercado por multidões. Ele sempre teve muita gente perto dele. E as multidões independiam do lugar. Se era dentro de, olha para cá, se era dentro de uma casa, a casa estava cheia, ao ponto de que até as pessoas que estavam próximo à porta não chegavam ou não conseguiam chegar nem próximo à porta. Se era em sinagogas, as sinagogas estavam cheias. Se eram nas praças, as praças estavam cheias. Se era no deserto, o deserto enchia, porque as multidões sempre lhe acompanhavam. Eu gosto muito de citar João 6. Você conhece muito bem o texto onde Jesus multiplica pães e peixes. Depois de dias que a multidão está com ele no deserto, ele multiplica o alimento para dar de comer para todo mundo. E depois que dá de comer para todo mundo, ele olha para os seus discípulos e diz assim: ó, vai lá neles e despede eles, que eu vou subir um monte para orar. E aí Jesus sobe um monte e os discípulos vão despedir a multidão. Eles despedem ou mandam a multidão ir embora, mas quem disse que a multidão vai? O texto diz que a multidão fica no pé do monte, dizendo: uma hora ele vai ter que descer. E quando ele descer, ele vai ter que continuar pregando para nós. Jesus surpreende todo mundo, porque ele não espera o dia amanhecer para descer. Ele desce de madrugada. Nem muito menos usa um barco para atravessar o mar, mas dessa vez ele decide andar sobre as águas. E aí o texto bíblico diz que quando o dia amanhece, a multidão olha para o barco e diz: o barco dele está aqui, mas ele não está mais no monte. Seus discípulos já foram para o outro lado. Onde é que ele está? Descobre que ele está do outro lado. A multidão atravessa só para ouvi-lo, curiosa em saber ou em conhecê-lo um pouco mais. Alguns estavam até interessados no pão que sobrou da multiplicação. Eles atravessam, chega do outro lado. Se fosse alguns dos que eu conheço, receberia essa multidão de braços abertos, pregaria uma mensagem para atraí-los e deixarem eles mais confortáveis. Jesus não. E aí ele vai revelar outra característica do ministério dele. E qual era, pastor? Jesus nunca adulou ninguém. Jesus nunca mimou ninguém. A multidão fazia esse sacrifício todo e Jesus dá de presente para ele, sabe o quê? A mensagem mais dura do seu ministério. Se não a mais, uma das. Jesus bate.
Como diria meu pai, bate de pau de quina para ver o sangue sair. E depois que ele termina, uns começam a ir embora, fica uma muquequinha, e a muquequinha que fica achando que ele vai adular. Só que ele não adula ninguém. Ele olha para quem ficou e diz assim: segue o fluxo, vai também. Vocês já não foram? Vão também vocês. E aí o Pedrão vai abrir a boca, olhar para Jesus e diz: mestre, para quem? Ele não fala para onde, porque o problema nunca foi o lugar, mas sim a pessoa que está no lugar. Ele diz: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus sempre foi um homem cercado por multidões. Só que eu compreendo a verdade, e eu já vou entrar no texto que eu li. Eu compreendo uma verdade, e eu quero que você compreenda esta verdade comigo, é que quanto mais perto ele está da cruz, menos pessoas lhe cercam. Eu vou repetir, eu quero que você grave isso aqui. Quanto mais perto ele está da cruz, menos pessoas estão perto dele. Lê o texto. Mateus capítulo 23 diz que ele está entrando em Jerusalém. Mateus 21, perdoe. Naquilo que conhecemos como entrada triunfal. E o texto diz que multidões lhe cercam. O texto fala multidões porque tem uma multidão do lado de dentro da cidade e uma multidão do lado de fora, gritando, dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando ele está entrando na cidade, ele chama Pedro e João e diz: filho, vá na frente. Vão na frente. Vocês vão achar um homem com um cântaro de água na cabeça. Não siga esse homem. Eles vão levar vocês para uma casa. Quando chegar na casa, pergunte ao dono da casa onde está o cenáculo que o mestre vai cear. Eles vão lhe mostrar um lugar. Vocês sobem para este lugar. Vocês preparam tudo que eu vou lá depois. Aí o texto diz que depois que ele entra, ele sai da multidão e vai para a mesa da ceia. Quando ele chega na mesa da ceia, o homem de multidões está cercado de 12. Está cercado de quantos? Então de 2 multidões caiu para 12. No meio da ceia, o discípulo amado João, que encostava a sua cabeça no colo do mestre, vai olhar para ele e perguntar: mestre, quem de nós é o traidor? E aí Jesus responde: aquele que molhar o pão na água comigo, esse irá me trair. Judas molha, e quando Judas molha, o texto diz que o próprio Cristo olha para Judas e diz assim: o que tens de fazer, faz agora. Aí a Bíblia diz que o espírito maligno toma conta de Judas, Judas levanta e vai embora. Quando Judas sai, Jesus levanta, canta um hino e sobe para o Monte das Oliveiras. De 2 multidões caiu para 12, de 12 para 11. Depois que ele está com 11 pessoas, ele chega lá em cima do Monte das Oliveiras, no Getsêmani. Ele bota 8 de lado, chama 3 para perto, e para os 3 ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. De 11 caiu para 3. Quanto mais perto ele está da cruz, menos pessoas estão perto dele, porque a cruz às vezes não atrai, a cruz às vezes não encanta, a cruz às vezes não é atrativa. Só que tem uma verdade sobre a cruz é reveladora. Pastor, eu não entendi o que é que você quer falar. A cruz revela quem eu sou perante Cristo. Eu vou repetir esta frase, eu quero que você grave. A cruz revela quem eu sou perante Jesus. E no texto que lemos, ele está na cruz. E aos seus pés, a Bíblia faz questão de mencionar 5 pessoas. Quantas? Os soldados, Maria sua mãe, Maria mulher de Clopas, Maria Madalena e o discípulo amado. Eu vou repetir para você gravar. Se você for ruim de memória e tiver com a caneta, anota. Os soldados, Maria sua mãe, Maria mulher de Clopas, Maria Madalena e o discípulo amado. Só tem 5. E cada um desses vai revelar alguém que está envolvido com Jesus, mas talvez não esteja na intenção correta. Eu vou repetir, eu quero que você me acompanhe aqui, que a gente entra no texto agora. Cada um desse vai revelar um perfil de alguém que está envolvido com Jesus,
mas não está na intenção correta. Pastor, melhora para que eu compreenda. Vamos lá. Em primeiro lugar, os soldados. Quem são os? Não, irmão, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Quem é? Os soldados. E o que é que os soldados representam aqui? Eles estão perto de Jesus, sim ou não? Eles estão perto da cruz, sim ou não? Mas eles estão ali porque acreditam? Estão ali porque amam Jesus? Eles estão ali por um único motivo. É simples e profundo ao mesmo tempo. E qual é o motivo? Obrigação. A escala deles bateu para tá. A escala deles caiu no dia. E queiram ou não, o trabalho, o serviço, a funcionalidade faz com que eles estejam aqui. E sabe qual é o problema de muita gente que está aí no nosso meio? É estar pelo serviço, é estar pela função, é estar por obrigação. Pastor, não estou entendendo. A minha obrigação social me faz vir à igreja no domingo. A minha obrigação ministerial faz eu não perder o culto. A minha obrigação com a minha família faz eu estar. Se eu não for, pai reclama, mãe reclama. Se eu não for, meu marido vai chiar, minha esposa vai ficar com raiva. Se eu não for, meus filhos não vão gostar. Se eu não for, o pastor vai reclamar. Se eu não for, depois vão ficar perguntando por que eu faltei. Então, por obrigação eu vou. Eu tenho que ir porque eu sou da diaconia. Eu tenho que ir porque eu faço isso. E no dia que deixar de fazer, talvez não venha. Porque o que te prende não é o amor, é o serviço, é o trabalho, é a escala. E me perdoe a sinceridade, mas aqui não é lugar de estar por obrigação. Aqui não é lugar de estar porque eu fui escalado para estar. Aqui não é lugar para estar porque uma obrigação, seja lá qual for, social, familiar ou ministerial, me faz estar. Aqui é lugar para estar porque eu amo Jesus. Agora, quem está por obrigação revela algumas características que eu preciso compartilhar com você. Olha o texto. O texto diz que os soldados estão perto de Jesus. E estando perto de Jesus, eles vão pegar as vestes dele. Eles vão pegar o que, igreja? Me acompanha aqui em nome de Jesus e compreenda. Vestes, seja lá em qual contexto esteja falando, seja bíblico ou seja em nosso tempo, vestes fala de aparência. Queiram as pessoas ou não, você julga pelo que vê. Ah, mas ninguém pode julgar pelo que vê. Irmão, vai julgar pelo quê? Eu só posso julgar por aquilo que eu estou. Não tem como. Eu não vejo sua alma, eu não vejo seu coração. Eu vou julgar por aquilo que está por fora. Quem me conhece por dentro é Deus. O meu irmão não me conhece por dentro. Então, queiram ou não, independente do contexto que eu esteja, vestes ainda se refere à aparência. Eu me visto de acordo com aquilo que eu quero aparentar que eu sou. Alguém compreendeu? Diga amém. Então, a aparência. Escute isso aqui e compreenda o que eu estou querendo falar. Eles têm Jesus na frente deles. Eles têm o mestre na frente deles. Eu vou mais longe. Eles têm o corpo de Jesus. E se vestes fala de aparência, corpo de Cristo na Bíblia fala de comunhão. É por isso que a Bíblia retrata a igreja como corpo de Cristo, porque como corpo de Cristo aqui é lugar de comunhão. Eles têm a oportunidade de se envolver com o corpo, ou seja, de manter a comunhão, mas ao invés de querer a comunhão, eles preferem se envolver com a aparência. Bota de novo. Eles têm a oportunidade de se envolver com o próprio Cristo, mas ao invés de se envolverem com o Cristo, eles se jogam na aparência. Porque a gente vive dentro de uma ideia que eu não preciso ser, eu só preciso aparentar que sou. Eu não preciso ter, eu só preciso aparentar que tenho. E é nessa ideia de aparência que tem muita gente mantendo a aparência de crente, a aparência de servo, a aparência de santo, e vivendo uma vida que não se tem mais comunhão com Cristo. Quem vive, está pesado, né? Vai ficar pior. Quem vive por obrigação não consegue se envolver com a
comunhão. Eu vou repetir: quem vive por obrigação não consegue se envolver com a comunhão. Ele prefere manter as vestes da aparência. Só que o Espírito te trouxe aqui esta noite para olhar para você e dizer: joga essa capa no chão, tira essa máscara, arranca os compromissos religiosos, porque mais do que uma vida de aparência, eu tenho um desejo de manter intimidade com você. Eles estão interessados na aparência. Agora vem comigo, se você seguir a leitura que fizemos, você vai ver Jesus olhando para eles e dizendo: isso aqui é para você compreender, guardar no seu coração e nunca mais esquecer. Você vai ver Jesus olhando para os soldados e dizendo: tenho sede. E Jesus pede água. A Bíblia diz que quando Jesus pede água, Bittencourt, eles pegam uma esponja chamada de sopo, molham no vinagre e botam na boca de Jesus. Esse termo vinagre, usado no capítulo 19, em uma tradução do grego, ela significa vinho estragado, e dá a conotação de um vinho que passava do tempo de fermentação e não se utilizava mais para o uso, não se bebia mais. Ele era intragável e ele tinha duas funcionalidades: uma, limpar os soldados, e segunda, passar nas feridas, porque havia a crença que vinho era cicatrizante. Prova disso, a parábola do bom samaritano. Quando o bom samaritano encontra o homem na beira da estrada, a Bíblia diz que ele deita sobre as feridas azeite e vinho, porque havia a crença que vinho era bom cicatrizante. Só que aquele vinho era intragável, não dava para tragar, era horrível. Jesus pede água e o que eles dão é vinho estragado. E quando eu compreendi isso aqui como vinho, pastor Marcos, eu lembrei de outro texto da Bíblia. Eu acho que você está lembrado também. As bodas de Caná. Jesus está na festa, acaba o vinho, vão até Jesus e diz: mestre, e aí, faz o que? Ele: quando chegar a minha hora eu resolvo o problema. Quando chega a hora dele, ele manda os servos encher as talhas de água. Depois que enche as talhas de água, o texto diz que manda levar para o mestre Sala. O mestre Sala bebe. Quando o mestre Sala bebe, ele diz: rapaz, normalmente se pega o melhor vinho, coloca no início, depois que já está todo mundo um pouco mais elevado, aí pega o pior e coloca depois. Vocês fizeram o contrário. Vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa. Eu vou falar, se você pegar, guarde no seu coração. Eu imagino Jesus bebendo o vinho estragado, olhando para baixo e dizendo: quando me pediram o vinho, eu dei o melhor da festa, agora eu peço água, e o que eles colocam na minha boca é vinho estragado. Porque quem está por obrigação não consegue entregar a Jesus na mesma medida que ele entrega. Eu vou repetir isso aqui, eu quero que alguém ouça o que eu estou falando. Quem está por obrigação não consegue entregar para Jesus na mesma medida que Jesus entrega. E pode soar duro aos seus ouvidos, mas foi o que Cristo colocou no meu coração para esta noite, então eu preciso falar. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente está achando que igreja é The Voice. A gente senta aqui e começa a medir quem está no púlpito, quem prega, quem canta, quem toca. E se a gente gostar, se a gente agradar, a gente glorifica, a gente exalta, a gente adora. Porque a gente acha que a minha adoração é um privilégio para quem está aqui em cima, enquanto eu não compreendo que a minha adoração é um privilégio para mim. Ô filho, deixa eu te falar uma verdade: o meu Deus, o teu Deus não é mendigo de adoração. Adoração por adoração, ele tem anjos que cantam 24 horas nos céus. Santo, santo, não erra, não desafina, não sai do tom, não subtona, não falha. Ainda tem um grupo de coreografia para deixar a adoração mais bonita, de 24 anciãos que tiram a coroa da cabeça, joga nos seus pés, olha para ele e diz: digno é o Cordeiro de toda honra,
de toda glória e de todo louvor. Se for para adorar, não venha com vinho estragado, porque vinho estragado ele cospe. Se for para entregar, não entregue qualquer coisa, porque qualquer coisa ele vomita. Se for para entregar, entregue o melhor que você trouxe para ele. Alguém saiu de casa disposto a adorar a Ele esta noite? Levante a sua mão e glorifique a Ele por alguns segundos, vai. Você pode entregar uma adoração para Ele, você pode glorificar a Ele de alguma forma. Os céus esta noite estão olhando para nós e está dizendo: para de vir por obrigação, para de vir parecendo que está amarrado, que alguém botou uma pistola na tua cabeça para tu vir para a igreja. Abre um sorriso, tira essa cara de delegado e adora com vontade, porque é privilégio estar aqui dentro. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas bora caminhar. Eu não vou demorar muito, mas me permita caminhar. Segundo, depois vai apertar mais um pouquinho, tá? Fica com raiva de mim não, crente, em nome de Jesus. Você tem que cear. A ceia aqui é no início ou no final do mês? No início? Ah, já passou. Mas vem comigo, olha para cá. O texto diz que tem ou mais pessoas. E uma delas, eu vou deixar para falar da mãe depois. Maria, mulher de Clopas. Há um consenso, olha para mim. Há um consenso teológico que o Clopas do texto faz referência a Zebedeu. Pastor, e por que o texto revela o nome como Clopas? É basicamente o que acontece com o nome de Pedro, que lá na frente, outro texto bíblico vai lhe chamar de Cefas. É apenas uma tradução diferente do mesmo nome. Compreendeu? Diga amém. Pois bem, Zebedeu é o pai de Tiago e João. E essa mulher só vai aparecer 2 vezes na Bíblia. A segunda vez é aqui. A primeira é em Mateus, capítulo 20, versículo 20. Jesus está pregando sobre o reino. Vou trazer meu reino, vou implantar meu reino. O meu reino não é de coisas terrenas, o meu reino é de coisas celestiais. A mulher fica encantada com a mensagem, pastor. Quando Jesus termina de pregar, ela vem aos pés dele, se prostra, adora. E depois que termina de adorar, ela olha para Jesus e diz: mestre, eu posso te fazer um pedido? Ele pode, sim, senhora. Quando o Senhor for implantar o seu reino na terra, pega meu filho Tiago e coloca no teu lado esquerdo. Pega meu filho João e coloca no teu lado direito. Porque eu quero que os meus filhos no teu reino sejam destaque. Como é que tem gente que ainda acha que está envolvido com o reino é estar em destaque? A verdade é que tem gente que está em destaque e não está envolvido. E tem gente que ninguém sabe e está envolvido. Mas na cabeça dela tem que aparecer. Meu Deus. Você sabe quando é que o reino foi implantado na terra? Pastor Marcos conhece mais de Bíblia do que eu, sabe do que eu estou falando. O reino de Jesus desceu do céu para a terra quando ele gritou na cruz: Tetelestai. Tudo está. Quando ele gritou, tudo está consumado, o céu abriu, o reino desceu. E a dispensação da graça iniciou como se a vontade do Pai descesse para a terra. Ali foi a implantação do reino. E quando o reino foi implantado, Lohan, ela estava embaixo. E tinha sim alguém do lado esquerdo e alguém do lado direito de Jesus. Mas não era nem Tiago e João. Quem era? Quem lembra? Quem é que estava do lado de Jesus na cruz? Os dois? Porque quanto mais perto de Jesus eu estou, mais um ladrão eu me torno. Ah, você perdeu de dar um glória, eu vou repetir. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais um ladrão daquele eu me torno. Pastor, eu não estou entendendo, você está me chamando de ladrão, eu não roubei ninguém. É nesse sentido que eu estou lhe falando. Compreenda o que eu estou lhe dizendo aqui esta noite. Jesus está olhando para você esta noite, está dizendo, você lembra da fala deles? Você lembra? Você lembra quando o ladrão olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, sai daqui e tira nós. Aí o outro diz: ô filho,
tu é besta. Ele está aqui porque não merece. Ele não mereceu estar aqui. A gente está aqui porque a gente merece. A gente fez por onde? Aí a fala dele mexe comigo. E a fala dele deveria ser a nossa fala. Porque ele olha para Jesus e diz: mestre, Senhor, Rabi, filho de Davi, lembra de mim quando entrares. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele disse: eu olhei para mim, eu olhei para minha alma, eu olhei para o meu espírito, eu olhei para o meu corpo. E sabe o que foi que eu encontrei? Miserabilidade. Sabe o que foi que eu encontrei? Pecado. Me perdoe o termo que eu vou usar, mas eu vou usar em um contexto que você compreenda. Sabe o que foi que eu encontrei? Desgraça ou falta de graça. Sabe o que foi que eu encontrei? Podridão. E eu enxerguei em mim que eu não tenho condições de botar o pé no teu reino. Eu não tenho condições de entrar no paraíso. Por mim eu não tenho. Para com essa conversa de achar porque teu coração é bondoso que tu vai. Não vai. Mas eu tenho 50 anos de crente, glória a Jesus. Mas tempo de crente não é passaporte para o céu. Tempo dentro da igreja não é passaporte para a vida eterna. Você vai passar 500 anos aqui dentro e não vai ter passaporte para o céu. E qual é o passaporte? O passaporte para o céu se chama E qual é o nome? Graça. Graça, graça. Eu vou fazer o que eu quiser fazer e não serei digno de entrar lá. Eu vou viver uma vida de santidade, mas a minha santidade não pode ser comparada à santidade dele. Então eu não posso entrar lá. Mas se a graça me alcançar, pega na mão desse crente que está perto de você, com educação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha para ele, olha para ela e diga: a graça te alcançou. Fala, diz: você era o ladrão da cruz, mas a graça te alcançou. A graça te alcançou. É pela graça. É pela graça. Terceiro, para nós caminhar, a mãe. E eu particularmente, depois eu vou vir aqui pregar só sobre Maria. Eu gosto muito de falar de Maria. Maria teve um privilégio fora do comum. O privilégio de Maria foi grande. Só que já diz a minha esposa: é justo que muito custe o que muito vale. Então, quanto maior o privilégio, maior é o preço do privilégio. E o preço que a coitada da Maria pagou não foi pouco não, filho. Pagou? Pagou. Faz assim, bora fazer um exercício mental. Tira Maria do tempo de Jesus e traz Maria para o nosso tempo. Quem seria Maria no nosso tempo? Uma jovem da igreja, noiva, com a data do casamento marcada. Aparece grávida, chama José para conversar. O pastor chama José para conversar e diz: José, meu filho, estava tão pertinho do teu casamento, tu tinha que fazer uma besteira dessa. Aí José olha para o pastor e diz: pastor, não é meu não. Eu estou querendo saber que nem o senhor quem é o pai. É mesmo, meu filho? É, não. Chama Maria. Chama Maria no gabinete. Maria, eu não acredito, Maria, que você fez isso. Além de cair, tu traiu José. Ela: pastor, eu nem caí e nem traí José. E de quem é o filho, Maria? O filho é do Espírito Santo. Posso falar uma coisa? Você dá glória porque é hoje. Se fosse em nosso tempo, a gente excluiria Maria. Tira do grupo. Não deixa participar das reuniões. É um herege. Tá louca. Maluca. Irmão, o noivo dela só acreditou porque um anjo visitou ele.
E sabe o que é mais interessante, pastora Lisandra? É que Jesus não justificou Maria para todo mundo, ele só justificou Maria para José. E o resto continua achando que Jesus era o filho bastardo que José tinha aceitado. Mas quando ele nasceu, acabou. Quem lhe disse isso? Jesus só se revela Messias quando entra na sinagoga, pega o livro de Isaías e lê. Sabe com quantos anos ele faz isso? Com 30. Tinha nem mais graça. O que Maria tinha que sofrer, ela já sofreu. O que Maria tinha que padecer, ela já padeceu. Sofreu. Como diz o ditado popular, comeu o pão que o diabo amassou. Levou nome de tudo que é coisa. E um dia ela precisou pedir uma coisa para Jesus. E no dia que ela foi pedir, a única coisa que ela pediu, ele olhou para ela e falou: só faço quando eu quiser. E sabe qual foi a resposta dela? Obedeça a ele. Como se ela olhasse para a gente e dissesse: quem lhe disse que eu sofri me dá legalidade de obrigar ele a fazer o que eu quero? Sabe qual é o problema da gente? É que quando a gente vai orar, a gente quer fazer umas barganhas bestas com Deus. Pastor, Deus, eu sou diácono, trabalho tanto na tua casa, faz por mim. E desde quando fazer por ele é ter direito a obrigá-lo a fazer alguma coisa? Mas não, Senhor, eu sofro demais por amor ao seu nome. Amém. Deus lhe abençoe. Mas isso não obriga Deus a fazer suas vontades. Eu sou dizimista. Amém. Que bom. Mas isso não obriga Deus a fazer as suas vontades. A vontade dele continua sendo soberana. Você está compreendendo? E sabe por que Maria nunca indagou? Você sabe por que Maria nunca questionou? Você sabe por que Maria nunca falou? Porque ela tinha uma consciência nela. Qual? Sofri, padeci, mas tenho um privilégio. E o privilégio que eu tenho é de entender que aquilo que foi gerado em mim não foi gerado por mim. Eu vou repetir para ver se você entende o teor do que eu estou falando. Foi gerado em mim, mas não foi por mim. É dentro de mim, saiu de dentro de mim, mas não fui eu. Não fui eu. Se o Espírito não gera em mim, eu não posso gerar através de mim. Alguém está compreendendo o que eu quero pregar? Pastor, eu não entendi. Eu vou melhorar, e aí se você pegar, você libera o glória, tá? Canta bem, mas não canta porque é bom. Canta porque o Espírito gerou nele. Prega, e prega bem, mas não prega porque é bom. Prega porque o Espírito gerou nele. Faz bem e faz muito bem, mas não faz porque é bom. Faz porque o Espírito gerou nele. Agora me permita liberar uma palavra, e se você receber, receba. Deus não tem obrigação, mas não deve nada a ninguém. Eu vou repetir. Deus não tem obrigação, mas não deve nada a ninguém. Jesus está na cruz todo rasgado, mas ele olha para baixo e diz: você cuidou de mim e está na hora de eu cuidar de você. João, cuide dela. Ou melhor, Tiago, cuide dela. Aleluia. Alguém está entendendo? Ou melhor, João mesmo. João, cuide dela. Ela é sua mãe a partir de hoje. É como se Jesus estivesse dizendo: não mandei ninguém cuidar de Pedro, não mandei ninguém cuidar de Tiago, não mandei ninguém cuidar de Madalena, não mandei ninguém cuidar da mulher de Clopas, não mandei ninguém cuidar de ninguém. Agora de você eu vou cuidar até o último dia da sua vida, porque eu vi o quanto você sofreu por mim. Aleluia. Eu começo a encerrar agora, mas me permita falar, e se der tempo a gente fala do quinto, mas me permita falar daquela que talvez seja a que eu mais goste, ou a que eu mais admire. E quem é, pastor? Maria Madalena. Para os mais íntimos, a irmã Madá. Madalena é a mulher que mais vai aparecer ao lado de Jesus. Madalena seguia Jesus no seu ministério, era uma das mantenedoras dele.
Quando Jesus morreu, ela estava lá. Quando foi para enterrar, ela estava lá. Quando foi enterrada, ela sentou em cima da pedra do sepulcro e ficou. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que viu foi ela. Ela era a pessoa que não dava 100 não, dava 200%. Se entregava por completo. Se a gente pudesse exemplificar Madalena nos nossos tempos, eu diria que Madalena é aquela pessoa que a gente conhece como barata de igreja. Tu conhece uma, não conhece não? Se é de manhã, tá, se é de tarde, tá, se é de noite, tá. Se o pastor marca uma vigília, não perde. O pastor fala, vai ter clamor do meio-dia, ele vem. Clamor da hora nona, ele vem. Ele não sabe nem que hora é a hora nona, mas ele está na igreja. Eu não sei aqui, mas não, toda igreja tem. Toda igreja tem o que eu vou falar. Toda igreja tem aquele irmão que você não precisa olhar para trás para saber que ele chegou. O glória dele identifica. É inconfundível. Eu trabalhei por 2 anos em uma igreja numa cidade chamada Irecê. Não sei se tem alguém aqui que conhece Irecê. Trabalhei lá, e lá, se tiver alguém que conhece Irecê e conhece a Assembleia de Deus de Irecê, muito provavelmente vai conhecer a pessoa que eu estou falando, e eu vou falar o nome dela, porque eu pedi liberação a ela para contar esse testemunho. O nome dela é Irmã Vera. Irmã Vera é uma irmã de quase 2 metros de altura, com os braços de 5 metros de extensão. Irmã Vera sempre sentava no primeiro banco da igreja, ou nos primeiros bancos. Irmã Vera, você podia estar cantando o hino da harpa mais calmo possível, aquele que canta no enterro. Mais perto quer. Irmã Vera levantava com os bração dela. E quem tivesse do lado que desviasse. Irmão, era cada pancada de quem estava do lado. E um dia eu estava no gabinete da igreja. Chegou alguém lá e disse, irmão Jonatas, tem um problema para o senhor resolver. Qual é? Ninguém quer sentar perto da irmã Vera. As irmãs não aguentam mais. É cada pancada na mão. E ela dá uns glória alto, as irmãs estão saindo com os ouvidos doendo. Fala com ela. Aí eu disse, tudo bem, eu vou falar com a irmã Vera. Irmã Vera tinha um costume de todo dia, 11 horas da manhã, ela ir na igreja, todo dia, de segunda a sexta. Nós estávamos num gabinete em cima, ela chegava, 11 horas da manhã, ela já tinha a chave da igreja. Ela pediu ao pastor a chave da igreja. Ela entrava na igreja, dobrava o joelho, orava até meio-dia, cantava um hino que todo mundo no bairro ouvia, e ia para casa, todo dia. Aí um dia eu falei, vou esperar a irmã Vera. 11 horas, pedi permissão ao pastor, o pastor disse, conversa com ela, João. Aí deu 11 horas, eu esperando a irmã Vera chegou, cheguei, irmã Vera, eu preciso conversar com a senhora. Eu todo sem jeito, porque a irmã Vera me agradava muito. Os irmãos aqui sabem o que é nego bom? Tem gente que conhece como um atum. Vocês sabem o que é nego bom, não sabe? Eu sou apaixonado por nego bom. Todo dia ela levava um nego bom para mim. E eu sem graça, com medo de perder o meu nego bom diário, chamei ela no canto e disse, irmã Vera, eu estou com problema para resolver com a senhora. Ela, o que é? Ela me chamava de pastor, eu não era pastor. Ela, o que é, pastor Jonatas? Eu disse, irmã Vera, as irmãs estão reclamando da senhora, que a senhora está batendo nas irmãs. Ela, é mesmo, irmão? Eu disse, é. Ninguém quer sentar no banco com a senhora, irmã Vera. Ninguém aguenta, não dá para a senhora glorificar mais baixo, só um pouquinho. E quando a senhora for levantar os braços, olha para o lado, para a senhora ver. Ela olhou para mim e disse, pastor, me perdoe, eu vou tentar, mas eu não prometo. Eu disse, por quê, irmã Vera? Ela disse, porque toda vez que eu entro na igreja, eu lembro do que Deus fez na minha vida. E o que foi que Deus fez na sua vida? Ela pegou o celular dela e abriu. Pegou um exame e botou para mim e disse assim, você está vendo isso aqui? Eu disse, estou. Parece o quê? Eu falei, um joelho. Ela disse, isso que você está achando que é um joelho, era um caroço que estava dentro do meu cérebro. Eu fui para o médico disse, não dá
para fazer nenhuma cirurgia. Qualquer cirurgia, ou você perde visão, ou você perde audição, você vai ficar com alguma sequela. Não tem como fazer cirurgia. Você vai ter que conviver o resto da vida, e no máximo você tem mais 2 anos de vida. Eu vim para a igreja, dobrei o joelho, e eu não era uma crente assídua, pastor. Pelo contrário, eu nem glorificava. Sentava no último banco e ficava calada. Entrava calada e saía calada. Ninguém ouvia a minha voz. E eu reclamava de todo mundo que gritava na igreja. Mas nesse dia eu entrei, dobrei os joelhos, olhei para Deus e disse: Deus, se o Senhor me curar, todo dia que eu chegar na igreja eu vou fazer questão que a terra, o céu, o inferno ouça o barulho da minha gratidão. Ai, Joremacalassai. Ela olhou para mim e disse, eu perguntei ela: e aí, irmã Vera, o que foi que aconteceu? Ela disse: pastor, na outra semana eu fui fazer o meu exame de rotina. O médico fez o exame de rotina e trouxe para mim, me mandou chamar e disse: cadê seus parentes? Chamou meus parentes, eu disse: pronto, o caroço aumentou, eu vou morrer. E o médico está chamando os parentes para preparar o velório. Ele chamou, olhou para a gente e disse: vocês são de que religião? Ela respondeu, disse: pastor, eu sou crente da Assembleia de Deus. Ele disse: pois bem, vá lá no Deus da Assembleia, porque a única explicação do que aconteceu é divina. O caroço desapareceu. Você não tem nada aqui. Segura, você vai aplaudir, vai glorificar agora. Eu queria que alguém chegasse, Neto, para Madalena e falasse para Madalena: vai devagar, tu é muito afoita, teu glória é muito alto, tu não larga Jesus por nada. Primeiro amor é fogo de palha, depois passa. Vai tranquila para tu não frustrar, para tu não decepcionar. Porque tem umas conversas dessa, né? Vai devagar. Eu queria que alguém chegasse para Madalena e falasse isso. Eu não tenho certeza da resposta, porque eu não estou lá, mas eu imagino qual seria a resposta dela. E qual seria, pastor? Eu imagino Madalena olhando para a pessoa e perguntando: ô filho, quando eu estava possuída por 7 demônios, levando o nome de prostituta sem nunca ter sido, foi teu sangue que me libertou? Foi teu nome que me tirou de lá? Ou foi ele que me arrancou do lamaçal? Oh glória, oh glória. É aqui que se cumpre o que a Bíblia diz, que quem muito entrega é porque muito foi perdoado. Jesus te trouxe esta noite para olhar para você e dizer: lembra quem você era, lembra onde você estava, lembra quando tua vida estava destruída, quando tua casa estava falida, quando você estava numa maca de hospital. Você lembra daquele acidente que era para ter te matado? Você lembra daquele carro que capotou? Você lembra daquela moto que você caiu? Você lembra daquele acidente que você teve? Das frustrações, da depressão, da doença, da onde ele te tirou, o que ele fez na tua vida? Oh glória, oh glória. Aí você chega num culto como esse e quer ficar de etiqueta, dando uma de chique, querendo dar glória baixinho. Que nada, rapaz. Hoje é noite de largar os protocolos de lado. Oh glória, oh glória. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Maia Kalashai, Alabaracamenúcia. Só quem entende aquilo que ele fez na sua vida, abre a boca para adorar, vai. 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 Os céus querem receber uma adoração de gratidão esta noite. Eu vou lhe dar 1 minuto para você subir ao nível dessa adoração aqui, vai. Vai, vai, vai. Se é para adorar, adora com vontade. Se é para entregar, entrega com vontade. Se é para entregar, entrega com vontade. Vai, vai.
Ele é digno da tua adoração. Ele é digno da tua adoração. Cadê as Madalenas? Cadê aqueles que compreendem da onde Deus te arrancou? Esquece quem está perto. Se reclamar, saia de perto. Hoje é noite de entregar tudo que tem para Ele. Vai, 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 vai. Sobe o nível da adoração, sobe. Sai da terra, crente. Sai da terra, crente. Sai da terra, crente. Sai da terra, crente. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Há uma graça. Há uma graça sobre nós. Há uma graça sobre nós. Há uma presença. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Glorifique a Ele, glorifique a Ele. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me você pode cantar. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sonda. Entregue uma adoração genuína para Ele essa noite. Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode, vai. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Cante, adore, irmão. Tu és um Deus que me sonda. Tu és um Deus que me vê. Não tem
discípulo amado. Pode ficar de pé, eu já vou encerrar. O discípulo amado. Todo mundo aqui sabe quem é ele. Praticamente todos nós sabemos. O discípulo amado é João. Interessante que é ele falando sobre ele. E todas as vezes que ele vai falar sobre ele no seu evangelho, ou no evangelho que ele escreve, ele nunca vai falar o nome dele. Mais baixinho aí, Jó. Ele nunca vai falar o nome dele. Ele vai falar aquele que era amado. Mas é ele falando dele. E ele sabe o seu próprio nome. Mas ele esconde o seu nome e revela o amor. Como se olhasse para a gente e dissesse: quem eu sou não me importa. Da onde eu vim não importa. A minha estrada não importa. O que importa é que em um tempo da minha vida eu encontrei algo. E o que foi? O amor dele. E o amor dele mudou quem eu sou. Alguém aqui foi encontrado por esse amor? Alguém aqui foi encontrado por esse amor? Alguém aqui foi achado por esse amor? Esse amor está olhando para nós aqui esta noite. Está olhando para você, está dizendo: independente de quem você seja, de aonde você esteja e como esteja, você é amada. Você é amado. E vai ter muita gente falando diferente disso, mas você vai carregar no peito a partir de hoje: você é amado. Você é amada. Eu preciso perguntar se tem alguém aqui que compreende o nível deste amor, o nível da entrega deste amor. Compreende o que ele fez, entende que precisa ser grato a ele. E por reconhecer este amor, por entender que precisa ser grato, quer retornar aos seus caminhos esta noite. Pastor, eu estou afastada, ou estou afastado, por qualquer que seja o motivo, e ele não é importante. O importante é a sua atitude aqui hoje, de se levantar do ambiente que você está e dizer: eu sou amado, eu sou amada. Não dá para ficar aqui. Cadê a primeira pessoa para Cristo esta noite? Cadê você que nunca fez uma aliança com Ele, mas compreende esta noite que é amado, que é amada? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, vem. Vem. Pastor, tem alguém aqui perto de mim que não é evangélico, que está afastado. Ofereça ajuda. Ofereça ajuda. Pode cantar, Neto. Cadê você? Tem alguém que quer fazer uma aliança com Cristo esta noite? Ou quer renovar a sua aliança com Ele? Vem logo. Vem, moço. Vem, moça. Você sabe que Ele falou contigo essa noite. Você sabe que Ele te fez lembrar de coisas que Ele já fez na tua vida. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do seu olhar. Glória a Jesus. Quantos foram alcançados por essa palavra? Deus falou nessa noite.
você possa carregar essa palavra no coração, levar consigo, meditando nesta ministração, nesta palavra, porque ela não se resume a esse momento, ela vai no seu coração na segunda, na terça, na quarta. Esse é o tipo de mensagem que é para você ruminar ela na segunda, na terça, na quarta, durante a semana toda, porque não é sobre este momento, é sobre quem eu sou em Deus, quem eu tenho sido. Foi por mim, foi por você, o sacrifício de Cristo no Calvário. Que você possa guardar nas tábuas de carne do seu coração essa palavra, amém? Deus abençoe, pastor Jonatas, poderoso.